Você estava falando lá pra gente na cozinha que você, na adolescência, teve um problema com distúrbio alimentar, certo? Tive. Como que foi isso? Como que você identificou isso? Conta pra gente. Então, 18 anos atrás, era um tabu falar de transtorno alimentar, né? Na realidade, Sim. ninguém falava sobre isso. Era normalizado, pelo menos no meu círculo, você comer uma quantidade pequena, você treinar bastante ou ficar sem comer, era normal naquela época, né? Aham. No caso, as pessoas não viam como um problema que hoje, por exemplo, se você, numa escola, você identificar que uma criança ela está deixando de se alimentar e você verificar que é por conta da estética, Aham. é algo que vai ser levado aos pais, vai ser trabalhado, todo mundo vai se envolver nisso. Sim. Naquela época, não. Então, todo mundo via isso como comum, tá tudo Sim. certo. E eu também não via como um problema. Então, eu treinava muito, a minha bulimia ela começou a se manifestar assim, de treinar 2, 3 horas por dia, com 12, Com 13 12, anos, 13 anos. fazia todas as aulas possíveis da Aham. academia, me alimentar com só alface, às vezes nenhuma proteína. Sim. Então, Não seria o assim, problema se exercitar, de acordo talvez seria. com... Sempre com... Esse em excesso, sim. A Ah, bulimia, ela tá. se manifesta dessa forma. Aham. Ele não comentou, mas eu sou psicóloga, né? Hoje eu não atuo na área, então a bulimia, ela se manifesta dessa forma também. Esse treinar em Sim. excesso, eu não tô falando, por exemplo, de alguém hoje que... um treino de um profissional que trabalha na área, né? Às vezes ele fica Sim. ali 2 horas na academia. Tô falando de uma pessoa que tá fazendo cardio em excesso, né? Aquela Sim. coisa de 2, 3 horas por dia se alimentando pouco. Então a bulimia ela se manifesta não só no provocar o vômito, né? Mas também de se exercitar demais. Isso também pode ser considerado, né? Aham. Claro que Ah, tá, você porque faz parte de todo essa... Uma doença, né? sim, Bulimia é faz um transtorno, né? transtorno, Alimentar. esses aspectos todos, essas questões que acontecem fazem parte desse transtorno. Depende, cada pessoa vai se manifestar de uma forma. Então não Aham. quer dizer que ela só provoca o vômito não seja considerado. Não, quando você vai no profissional, ele vai ter vários critérios para avaliar, para fechar o diagnóstico, né? Só que como eu não fiz diagnóstico naquela época, hoje eu olho lá para trás, eu penso, né? Eu Sim. tinha, né? E também eu cheguei a provocar vômito também, né? Vômito. Então comia uma quantidade de comida excessiva, ia lá e provocava vômito porque eu achava que eu ia engordar, né? E aí nessa época eu nem tinha sobrepeso, né? Tinha um peso ok para minha idade, só que eu enxergava que não, porque eu sempre fui muito grande. Aham. Eu tenho 1,73 hoje, só que com 12 anos eu já tinha 1,68. Então eu era muito grandona, sempre tive bastante busto, e aí eu via que eu era diferente das Sim. meninas que eram pequenininhas, magrinhas. E naquela época era considerado um padrão, né? Sim. E aí eu comecei a entrar nessa de querer emagrecer, de querer alcançar um padrão que eu coloquei na minha cabeça que nunca eu ia alcançar, porque eu sempre fui muito grande, né? Sim. Tinha corpão, mesmo novinha. E isso aí foi indo por muitos anos sem eu Sim. entender que era um problema. Você tinha Até uma distorção de imagem também, você acredita? eu me enxergava muito maior do que eu era, porque Aham. hoje eu vejo as fotos, eu falo, gente, eu era muito magrinha e, né, eu falo, como que eu me Sim. enxergava? Tanto que eu tenho uma foto de uma virada de ano que já foi mais pra frente, né? Eu já tinha 15 anos, porque o distúrbio, né, o transtorno, ele foi Aham. indo Acompanhando comigo, né? Eu você. não tratei. Eu tava muito magra, muito. Hoje eu vejo a foto e falo, gente, eu tava muito magra. E eu lembro que eu passei a virada chorando porque eu não achava roupa. Porque eu Meu tava muito Deus. grande, que eu era, né? Olha o perigo, né, gente, que a gente Não, assim, um chega. absurdo. Hoje eu olho pra isso e falo, gente, como assim, né? E eu não enxergava como problema, nunca tinha tratado, nunca cheguei a ir pro médico pra tratar. E eu acho que as pessoas meio que falavam realmente que elas reforçavam isso, no sentido Aham. assim, não, faz dieta mesmo, se cuida pra ficar magra, pra ficar bonita. As pessoas, elas normalizavam isso, como Sim. eu disse, né? Era um outro momento da nossa história, né? Por mais que foi ontem, mas era um outro momento, as coisas mudaram muito rápido, né? Essa, essa preocupação que você tem hoje com a saúde mental não existia há 15 anos atrás, né? 15, 16 anos atrás, não estava tão Quando eu tava com forte 15, assim, né?
Mas hoje eu acho que isso acontece bastante também, né? Aham. Principalmente entre adolescentes, Sim, por mas se exemplo. fala sobre isso mais Se hoje, né? fala, né? Enfim. Os pais, talvez, tomem bastante água, gente. Ela toma água o tempo inteiro, ela vive com essa garrafinha dela. Eu falei, pode continuar tomando A boca água vai aqui com a ficar gente, não seca tem aqui. problema. Mas eu acho que hoje tem ainda, não é um círculo que eu convivo, né, Aham. de adolescente, mas eu Sim, acho que tem sim. bastante, principalmente hoje por conta do Instagram. Uhum. Antes a gente se espelhava na revista, hoje só mudou, né, e é muito mais Antes rápido, era capricho. você é colocada muitas Sim, imagens o tempo todo, porque você vai rolando ali o Instagram, o sim. TikTok, outras redes, né, e você vai vendo esse corpo inalcançável, O uso dos filtros, Photoshop, fala filtro, que muito não isso, né? tinha tanto naquela época, né. Uhum. Então, acho que assim, o problema existe ainda e tem que ser falado realmente. Só que eu acho que hoje muitas pessoas estão ligadas e elas, quando veem isso, pelo menos em determinadas situações, elas acabam levando para frente para os pais ou até Uhum. mesmo conversando com esse adolescente. E tem que acontecer, né? Porque você não Sim, pode deixar como se fosse algo normal. A pessoa tem que tratar isso. sim. Seja com É, e terapia, eu te perguntar, onde que a psiquiatra. pessoa pode procurar ajuda? Primeiro, acho que conversando em casa, né? Se você não tiver o suporte em casa, né, você buscar um psicólogo, se você é adolescente, Sim. enfim, ou se você é criança e você traz para os seus pais que você acha que você tem alguma questão, Uhum. é você levar para um adulto responsável mais Claro. próximo pedir ajuda, né? Eu Sim. preciso fazer terapia, eu preciso marcar um psiquiatra, porque nem sempre a terapia, só a terapia vai Claro, claro. auxiliar, né? Ela Sim, vai sim. precisar de medicação. Aí o próprio psicólogo ele vai falar se você tem que marcar o psiquiatra. Vai indicar. Ou se você for para o psiquiatra, ele também pode indicar para fazer terapia, né? Sim. Então, depende. Pode ser tanto esses dois profissionais. A gente não sofra sozinho. Na verdade, nunca, né? Nenhum tipo de situação, nenhum tipo de Sim, transtorno que venha te acometer, não sofra sozinho. Vai conversar com um amigo, com a família, ou já procura direto uma ajuda profissional. sim. Não fica sozinho em casa sofrendo, porque é muito perigoso, né? Você viu a tempo, a sua família viu com você a tempo e conseguiu superar isso, né? Na realidade, minha família não viu. Tava vivendo outras coisas também, cada um. Eu fui crescendo e quando eu cheguei na vida adulta, que eu cheguei na obesidade máxima, né? O meu Uhum. peso máximo, aí eu fui refletir, fui fazer Ah, tá. terapia e eu fui vendo as questões que eu fui Uhum. vivendo, né? Na minha infância, na minha adolescência. E aí sim que eu enxerguei que eu tive um problema, mas em nenhum momento minha família marcou Não conseguiu psicólogo pra enxergar mim. também isso, né? Não, nunca foi levado à frente isso, Aham. sabe? Eu não vejo isso como um problema, até porque minha mãe também, né, Sim. sofria com questões enfim, de corpo. Então acho que era meio que passado para geração por geração, Sim. né? Aquela coisa do ai, tá tudo bem fazer dieta restritiva. Eles viam como uma qualidade minha porque eu era muito regrada de Uhum. treinar. E Tinha eu tinha disciplina. disciplina de comer Sim. certinho, porque quando eu fui crescendo, tudo bem, aí sim eu fui atrás de um nutri, né? Comecei o acompanhamento nutricional, comecei o acompanhamento com endócrino. Só que assim, mesmo esses profissionais, eu ainda vinha com uma dieta muito restrita, né? E Sim. aí, o que acabava gerando compulsão. E eu vivi nesse movimento de, restrição gera compulsão. Foi E indo, engordava mais. Ah, não, já engordava mais. engordava, né? Porque você nem tava gorda, né? Eu emagreci e engordava, Sim. né? Até que eu cheguei na obesidade, né? Sim. Porque eu não conseguia controlar isso. É uma doença e a Sim. compulsão também é um transtorno. Sim, é porque a gente fala mais uma vez, não é questão só estética também, né? Sim. É o E a corpo, né? O bulimia organismo, foi né? lá naquela época, com 12 anos, eu mesma vi que estava me fazendo mal, parei de fazer, Uhum. né, de provocar o vômito, via que me fazia muito mal, não levei para minha mãe, não levei para ninguém, ninguém tinha conhecimento do que eu fazia. E aí eu só simplesmente parei, mas continuava com a alimentação muito restritiva, né? Sim. E aí, quando eu cresci, que realmente eu fui buscar esses profissionais, mesmo assim, eu via que eles também passavam um plano Sim. restritivo. E isso me causava mais compulsão alimentar. Então eu ficava nesse movimento de comer pouco, emagrecer, sei lá, 2, 3 quilos, aí engordava 6, porque, Tinha passado um período de escassez muito grande para emagrecer aqueles 3 quilos. Quando voltava, nossa, voltava voltava e loucamente. comia muito, Sim. né? Porque passava muita vontade durante esse período, aguentava por pouco Uhum. tempo, e aí voltava a comer. Então sempre foi nesse movimento, assim, até eu
Esse período mais Gravou. crítico foi ali perto dos 16 anos. Você já estava morando aqui em Santa Catarina, então. A primeira vez que eu cheguei na obesidade, sim, eu Aham. já tava aqui. Aí eu cheguei na obesidade, consegui. Era nova, né? Uma dieta, fiz dieta, treinei. Sim. Aí já tinha mais consciência, assim, que não era pra, né, fazer uma dieta tão restrita. E aí eu comecei a fazer uma dieta mais, né, com bastante salada, Aham. Mais proteína, carbo, saudável mais mesmo. saudável. Equilibrada, né? Isso, aí, ok, consegui, mas não tinha tratado a fundo o Uhum. problema. Aí fui para 104 quilos nessa época, consegui emagrecer rápido, porque eu tinha um metabolismo bom. Emagreci, sei lá, em 4 meses. E Nossa, rapidinho. aí fui mantendo até os meus 24, que foi quando eu engravidei, né? E eu ficava indo de 70 a 80, 70 a 80, Aham. sempre variando assim o meu peso. Nunca ficava. Eu achava o máximo quem tinha o mesmo peso a vida inteira, né? Falava, gente, como assim? A pessoa tem peso, mesmo É, peso, né? Desde novinha, eu não achava isso normal, porque pra mim era comum eu ficar sim, variando nesse peso, né? Até que eu cheguei novamente na obesidade, que foi quando eu engravidei, né? sim.